Iniciando mais uma aula de matemática do sétimo ano. Hoje a gente vai estudar grandezas e medidas. Vamos estudar as grandezas de comprimento e de área. Primeiro, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, podemos citar a medida de temperatura, como 40 graus, o tempo de uma caminhada, 30 minutos, a capacidade de 3 litros de água e a massa presente em 5 kg de arroz. Perceba que para a gente representar uma grandeza, a gente precisa de um número acompanhado de uma unidade. Tá? Então, medida, quando comparamos duas grandezas de mesma espécie, o resultado é a medida. Para se obter uma medida confiável de uma grandeza, é preciso que a comparação tenha uma unidade padrão. Por exemplo, poderíamos medir o comprimento de uma sala usando o pé como referência. Só que as dimensões dos pés podem alterar a medida. Imagine um pé grande, de numeração 45, e um pé pequeno, de numeração 30. Para uma medida correspondente à numeração 900, seriam necessários 20 pés grandes e 30 pés pequenos. Então, haveria, nesse caso, uma diferença de unidades. Né? A unidade, no caso o pé, daria uma diferença na medida, por conta que não tem um padrão. Para isso, foi criado padrões de medidas. E a gente tem instrumentos que seguem esse padrão. Esses instrumentos de medida, alguns exemplos de alguns aqui, para no caso comprimento, a gente tem régua, trena, fita métrica, metro articulado e paquímetro. O comprimento. O que seria o comprimento? Comprimento é a grandeza associada à extensão longitudinal entre dois pontos. Em termos mais simples, é a grandeza que pode ser medida calculando a distância entre dois pontos dados e comparando com o dado medida padrão de comprimento, que é o metro. A seguir, temos uma tabela com metro e seus múltiplos, que é o quilômetro, hectômetro, decâmetro e submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Daqui os mais conhecidos, né? A gente tem o metro, propriamente dito, que é o mais conhecido, o quilômetro e o centímetro. São três medidas que a gente costuma trabalhar, né? Quando é muito pequena, a gente lida com centímetros, quando é muito grande, lida com quilômetros, e o padrão ali é o metro, né? Então aqui, ó, essa é a tabelinha que vamos usar para fazer as transformações. Transformar de uma unidade em outra. Transformar de metro para quilômetro, transformar de metro para centímetro. Como é que a gente faz essa transformação, esse jogo de transformação? Tomando como base a indicação das setinhas. Se eu quero transformar de quilômetro para metro, eu vou multiplicar por 10. Cada casa dessa que eu andar, eu vou multiplicar uma vez por 10. Andei uma casa, multiplica uma vez por 10. Andei novamente, multiplica novamente por 10. Andei novamente, multiplica novamente. E assim por diante. E se eu quiser transformar agora nesse sentido, nessa direção? Aí eu vou utilizar o quê? Eu vou dividir por 10 em vez de multiplicar. Então, cada casa que eu andar, eu vou dividir por 10. Então, se eu quiser sair de centímetro para metro, eu vou dividir por 10 uma, duas vezes. Então, eu vou dividir por 10, depois dividir por 10 novamente, que na verdade seria dividir por 100. Né? 1 metro tem 100 centímetros. Então, se eu tenho um ambiente com 300 centímetros, esse ambiente, na verdade, tem 3 metros. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Transforme 100 milímetros, milímetros, para centímetros. Então, 100 milímetros para centímetros. Ora, milímetros está aqui, para centímetros está aqui. Ó. Então, eu quero transformar de milímetro para centímetro. Então, eu estou andando nesse sentido aqui. Eu vou dividir por 10 uma vez. Então, vamos lá. Dividir 100 por 10. Vai dar 10, não é isso? 10 centímetros. Então, a resposta, 10 centímetros. Transforme 2 hectômetros em decímetros. Ó, hectômetro em decímetro. Então, vou andar nessa direção. Nessa direção aqui.
vou sair dessa casa para essa. Então, a gente vai multiplicar por 10, ó. Uma, duas, três vezes. Na verdade, eu pulei uma questão aqui, né? Seria essa. Então, a gente vai multiplicar por 10 três vezes. Então, vai lá. 2 vezes 10, que vai dar 20. Depois você faz 20 vezes 10, que vai dar 200. E depois 200 vezes 10, que vai dar 2.000 decímetros. DC. DC somente. DCM não, DC. O exemplo 2 seria transformar 20 quilômetros em metros. Ó, de quilômetro para metro, a gente vai andar, ó, uma, duas, três casas. Então, a gente vai multiplicar por 10 três vezes. Que, na verdade, é multiplicar por 1.000, né? Já que 10 vezes 10 vezes 10 é 1.000. Então, a gente vai multiplicar por 1.000. Então, 20 vezes 1.000. O que vai dar 20.000 quilômetros. Unidade de medida diária. As medidas de superfície estão diretamente ligadas ao nosso cotidiano, né? Já que a área, ó, é a medida da superfície de uma figura. Ao comprar um lote, pintar uma parede, ladrilhar um piso ou azulejar uma parede, o primeiro fato que precisamos saber é qual é a medida da área dessas superfícies. Pelo Sistema Internacional de Medidas, que é o SI, a unidade padrão usada para expressar a medida diária é o metro quadrado, o M, com 2 em cima que indica o quadrado. Seria tipo a potência, né? A potência M vezes M, que é M ao quadrado. A área de uma superfície é calculada através do produto entre o comprimento e a largura, né? Quando essa superfície for retangular. Então, aqui a gente tem, ó, novamente, uma tabelinha bem parecida com a anterior. A única diferença é que aqui, em vez de multiplicar ou dividir por 10, vai ser por 100. Ó. Multiplicar e dividir por 100, fazendo o mesmo procedimento. Nesse sentido aqui, a gente divide e nesse sentido a gente multiplica. Então vamos lá fazer um exemplo. Ao estudar a planta de uma construção, o engenheiro deparou-se com unidades de área dadas em centímetro quadrado. Certo cômodo dessa construção apresenta a área de 120.000 centímetros quadrados. Essa área expressa em metro quadrado equivale a quanto? 120.000 centímetros quadrados para metro quadrado. Ó, eu vou sair dessa casinha aqui e vir parar nessa casinha. Então, eu vou andar uma, duas vezes. Então, eu vou ter que dividir por 100 duas vezes os 120.000. Então, vamos lá. Fazer 120.000 dividido 120.000 dividido por 100. Na primeira vez, depois na segunda vez. Então, aqui vai dar 1.200, né? Pega o 120, divide por 100, dá 1. Baixa o 20, baixa outro 0. 200 por 100, 2. 2 vezes 100, 200. Para 200, nada. Baixa o 0. 0 dividido por 100, 0. Para 0, nada. Baixa outro 0. 0 dividido por 100, 0. 0 para 0. Parou aí. Então, na primeira divisão por 100, a gente saiu de centímetro quadrado e chegou em decímetro quadrado. Mas eu quero metro quadrado. Então, para chegar em metro quadrado, a gente vai ter que dividir por 100 novamente. Dividir 1.200 por 100. Novamente, 120 por 100 dá 1. 1 vezes 100, 100 para 120, sobra 20. Baixa um 0. 200 para 100, 2. 2 vezes 100,
200 para 200, nada, baixa outro zero. 0 dividido por 100, 0. 0 vezes 100. 0 para 0, não sobra nada. Então, o resultado é 120. 120 metros quadrados. Seria ou essa alternativa aqui ou essa, porque faltou um zerinho aqui, numa dessas duas alternativas. Então, letra A, 120, né? O resultado seria 120 metros quadrados. Como tem duas alternativas aqui com 12, é porque faltou um zero em uma das alternativas. Então, essa foi a nossa aula de hoje.